Imagine equipar um navio com todas as armas disponíveis e enviá-lo para bombardear o inimigo até a rendição. É basicamente isso que os couraçados fazem, ou pelo menos faziam, há cerca de 100 anos, quando ainda eram estrategicamente relevantes. Porém, esse tipo de navio de guerra não é usado há 50 anos. Até agora, os couraçados parecem estar de volta, segundo o presidente Donald Trump, que anunciou uma nova classe de couraçados modernos com seu nome. É sério. Se construída, a classe Trump traria de volta um tipo de navio de guerra fora de serviço desde a Guerra do Vietnã. O governo está tão decidido a realizar isso que quer cancelar um projeto mais sólido e avançado para favorecer a classe Trump. Isso faz com que todos, inclusive nós mesmos, se perguntem o que há de tão especial nesse novo projeto. Um arsenal flutuante. A classe Trump de couraçados deveria, em teoria, ser formada por verdadeiros couraçados. Isso é um pouco estranho, porque os verdadeiros couraçados se tornaram quase totalmente obsoletos na guerra naval. O governo atual afirma que esse tipo de navio é essencial para a Marinha dos Estados Unidos. Vamos discutir depois a precisão dessa afirmação e a classificação do navio, mas, por ora, é importante lembrar que ele deveria ser um verdadeiro couraçado. O navio líder da classe, o USS Defiant, terá entre 840 e 880 pés ou 260 a 270 metros, com uma boca de 105 a 115 pés ou 32 a 35 metros. No seu ponto mais largo, pesando cerca de 35 mil toneladas métricas, também será muito bonito. Não é uma piada, mas um ponto de design que Donald Trump destacou ao dizer que não gosta de alguns navios da Marinha feitos para serem furtivos. Ele disse que um navio feio não precisa mostrar que é furtivo. Comentou também sobre navios russos e italianos, dizendo que pareciam mais bonitos e elegantes, como verdadeiros navios. Em tamanho, isso o colocaria na mesma classe dos navios de assalto anfíbio em serviço na Marinha dos Estados Unidos, como os das classes América e Tuawa. Para esclarecer, esses navios têm grandes convéses para lançar helicópteros e jatos capazes de operar embarcados, como o F-30 e 5B e o MV-20 e 2B Osprey. Os couraçados classe Trump, se forem financiados e construídos, também abastecerão o Osprey e o FVL, helicópteros de elevação vertical em desenvolvimento, mas esse não é o principal papel do navio. Seu papel principal será carregar o máximo de armamento, com a bateria principal da classe Trump, composta por um sistema nuclear de mísseis de cruzeiro lançados da superfície, mísseis hipersônicos e sistema de lançamento vertical. Bateria principal. Um sistema nuclear de mísseis de cruzeiro lançados da superfície, também conhecido como SLCMN, é um sistema de armas proposto pelo governo Trump em 2018 como resposta às restrições nucleares já existentes. A Marinha criou seus primeiros mísseis de cruzeiro nucleares lançados do mar na década de 1980, utilizando mísseis Tomahawk com ogivas nucleares e alcance de cerca de 2.500 quilômetros, ou 1.550 milhas. Em 1991, o presidente George H.W. Bush anunciou que os Estados Unidos retirariam todas as armas nucleares táticas do mar, sendo essa a última vez que um míssil de cruzeiro nuclear esteve em navios americanos. Os mísseis nucleares Tomahawk foram aposentados em 2013, mas 5 anos depois, o governo Trump defendeu que um míssil de cruzeiro lançado do mar com ogiva nuclear daria aos Estados Unidos uma presença regional não estratégica. E foi assim que surgiu o SLCMN, que supostamente deve ser usado a bordo do novo couraçado classe Trump. No momento da gravação, o Programa de Sistemas Estratégicos da Marinha concedeu contratos para projetos de protótipos e a Administração Nacional de Segurança Nuclear busca acelerar o desenvolvimento e implantação da arma. O desenvolvimento foi tão acelerado que a ideia de usar a família W-80 de ogivas nucleares foi descartada para criar uma ogiva exclusiva para a nova arma. Essa nova arma teria alcance de milhares de quilômetros. Não posso dizer mais, pois ainda está em fase experimental e sabemos pouco sobre ela.
Se os Estados Unidos criarem essa nova arma nuclear e a colocarem nos couraçados classe Trump, estaremos fechando um ciclo e voltando à situação da década de 1980. A segunda parte do armamento principal da classe Trump seria um sistema de mísseis hipersônicos de ataque imediato convencional com 12 células. O sistema foi criado para atingir qualquer lugar do mundo com um míssil guiado com precisão em até 1 hora. Temos vários vídeos sobre mísseis hipersônicos no Megaprojetos. Confira para entender como funcionam. Mas eles são essencialmente muito rápidos, geralmente voando a velocidades superiores a Mach 6. Eles são muito manobráveis, podendo contornar defesas antimísseis inimigas. Se implementada nesses novos couraçados, essa capacidade substituiria efetivamente o uso de armas nucleares contra até 30% dos alvos de acordo com alguns cálculos e diversificaria efetivamente as opções de ataque. A parte final da bateria principal consiste em 128 células do sistema de lançamento vertical. Esse sistema é altamente diversificado e pode lançar vários tipos de mísseis, como superfície-ar, superfície-superfície, anti-submarino, antinavio e mísseis Isca, para ataque tático e autodefesa. Isso, em teoria, parece uma ótima ideia. 128 mísseis de vários tipos, capazes de destruir diferentes tipos de ameaças. Na realidade, porém, as células VLS receberam muitas críticas com a classe Trump. A nova classe de navio foi anunciada como o tipo definitivo de encouraçado de mísseis, que será armado de tal forma que o inimigo vai estremecer só de pensar em um encouraçado classe Trump se aproximando de suas águas. Na realidade, o projeto VLS do navio é um dos mais ineficientes que existem. A forma mais simples de explicar é que uma grande embarcação naval precisa lançar o máximo de mísseis ou aeronaves que seu tamanho permite para ser uma ameaça séria. O couraçado classe Trump não fará isso. Os navios pesarão 35 mil toneladas e terão a capacidade de lançar 128 mísseis a partir do seu sistema de lançamento vertical. Isso dá uma proporção de um míssil no VLS para cada 273 toneladas de deslocamento. O cruzador classe Tycoon de Rogue, menor mas com propósito semelhante aos navios classe Trump, tem a maior proporção de VLS em relação ao tamanho do navio que existe. Ele possui 122 células VLS para 9.750 toneladas métricas de deslocamento, o que lhe dá uma proporção de um míssil para cada 80 toneladas. Isso mostra que essa classe de navios, mesmo sendo quase 4 vezes menor que a classe Trump, ainda pode lançar quase a mesma quantidade de mísseis. Alguns, defendendo a classe Trump, dirão que o navio busca embarcar o máximo de tipos diferentes de sistemas de armas, e o espaço limitado influencia as células VLS. Isso é verdade, mas também vale para a classe Ticonderoga, que além das 122 células VLS, conta com 2 lançadores de mísseis, 2 canhões de 5 polegadas, tubos de torpedo e outros sistemas de armas. Não importa como você tente justificar, a classe Trump continua sendo um projeto incrivelmente ineficiente quando se trata de seus sistemas de mísseis, simplesmente porque tentou acomodar o maior número possível de armas diferentes a bordo. E isso é só a bateria principal. Bateria secundária. Agora entramos em território insano, pois a principal arma da bateria secundária da classe Trump é um canhão eletromagnético de 32 megajoules. Os militares dos Estados Unidos tentam criar um canhão eletromagnético funcional há mais de 20 anos, e nós já fizemos uma análise detalhada sobre eles aqui no canal. Resumindo, eles disparam projéteis cinéticos sem explosivos. Em vez disso, o projétil é disparado a uma velocidade tão insana, em alguns casos chegando a 9 vezes a velocidade do som, que a força do impacto criada pela velocidade causa dano suficiente para destruir uma ameaça. Em teoria, é uma ótima arma para ter a bordo de um navio por vários motivos. Como a munição de um canhão eletromagnético não contém explosivos, ela é muito mais leve do que a munição convencional de alto explosivo ou HE. Também torna o navio mais seguro, pois diminui a chance do compartimento de armas explodir e matar todos a bordo em caso de impacto direto. Isso influencia o design da embarcação, pois ela precisa de menos blindagem que navios similares com mais munição HE, resultando em um navio mais leve, econômico e rápido.
Canhões eletromagnéticos em navios devem atuar como armas defensivas primárias, não ofensivas, e podem ser muito úteis contra mísseis na fase final do voo, aeronaves e navios inimigos ao alcance. Como um projétil de canhão eletromagnético é praticamente o tipo de munição mais rápido que existe, nenhum míssil ou aeronave no mundo seria capaz de evitá-lo. A tecnologia para um canhão eletromagnético atingir um míssil em movimento ainda está em desenvolvimento e longe de ser concluída. Apesar dos benefícios, há vários pontos negativos. Os canhões eletromagnéticos precisarão de mais manutenção que qualquer outra arma da classe Trump. A equipe de manutenção gastaria mais tempo com uma única arma do que com qualquer outra coisa. Em segundo lugar, ao disparar, os canhões eletromagnéticos aquecem a níveis comparáveis ao inferno de Dante. Isso acontece tanto pela quantidade absurda de eletricidade passando pelos trilhos, que é necessária para lançar o projétil, quanto pelo atrito criado pelo próprio projétil. Quando ele sai do canhão eletromagnético a uma velocidade 3 vezes maior que a do caça mais rápido em serviço, o MiG-30 e um Foxhound. Caso você não saiba, a mesma coisa acontece com os canhões de artilharia, aliás. Mas esses projéteis não viajam exatamente a Mach 6 ou mais, e a aceleração de lançamento não chega a dezenas de milhares de Gs. Os canos só expandem um pouco com o calor, o que afeta a precisão, mas a equipe de artilharia pode compensar. Sabe o que uma equipe de canhão eletromagnético não consegue compensar? O canhão eletromagnético literalmente derrete, que é o que acontece se você disparar muitas vezes sem deixar esfriar. Até hoje, não há prova de que qualquer canhão eletromagnético dispare mais de um tiro em potência máxima com os mesmos trilhos. Alguns oficiais americanos dizem que seus projetos aumentaram a durabilidade de dezenas para mais de 400 disparos, mas não informam se são em potência máxima, o que provavelmente não são. Por causa disso, os canhões eletromagnéticos têm uma taxa de disparo muito baixa, e essa taxa já baixa ainda precisa ser dividida em intervalos para permitir o resfriamento. O pior dos canhões eletromagnéticos é que, mesmo operando perfeitamente para durar mais, o cano se desgasta rápido. De qualquer forma, substituir um cano no mar não é exatamente fácil, especialmente quando você está longe do porto. Outro ponto negativo dos canhões eletromagnéticos, que com razão causa estranheza, é simplesmente o fato de que não há nenhuma vantagem estratégica nessa arma além da munição cinética não explosiva mencionada anteriormente. Os canhões eletromagnéticos alcançam apenas cerca de 110 milhas náuticas, o que praticamente anula o propósito de usar essa tecnologia em qualquer navio. 110 milhas náuticas estão dentro do alcance dos mísseis usados por China e Rússia, países considerados como adversários realistas, mas hipotéticos, neste exemplo. Qual é o sentido de uma arma que você só pode usar contra o inimigo se colocando dentro do alcance das armas do inimigo? Além disso, qual é o sentido de uma arma dessas se você já possui mísseis com alcance maior? O último motivo pelo qual a implementação de um canhão eletromagnético a bordo da classe Trump parece uma péssima ideia é o fato de que essa embarcação não vai depender de um reator nuclear para gerar energia. Equipar o navio com a mesma tecnologia, com eficiência energética usada em outras embarcações, é justificável, já que um canhão eletromagnético a bordo exige pulsos elétricos massivos, de milhões de amperes, para disparar. Não, afirmou a equipe de design, decidindo retornar aos confiáveis motores a combustíveis fósseis para alimentar milhares de armas, sistemas sensoriais e de comando em um navio que pode bater o recorde de maior número de armas por polegada quadrada da história. O design atual da nova classe Trump parece sacrificar espaço valioso que poderia ser melhor aproveitado para células do sistema de lançamento vertical e simplesmente entregá-lo a canhões eletromagnéticos, tecnologia ainda não aperfeiçoada e que não cumpre nenhum dos 4 requisitos essenciais. Não é eficaz, eficiente, econômico nem duradouro. A General Atomics está em negociações com a Marinha dos Estados Unidos para obter um contrato e criar um canhão eletromagnético funcional, mas só acredito vendo. O canhão eletromagnético representa só 1/3 da bateria secundária. A segunda parte são 2 canhões de 5 polegadas, algo que quase todos apoiam. O canhão Mark 45 é uma arma antiaérea, antinávio e de bombardeio costeiro que dispara projéteis de 70 libras ou quase 32 quilos.
O canhão Mark 45 pode disparar de 16 a 20 projéteis por minuto com alcance de 20 milhas náuticas, 37 quilômetros, dependendo da operação. Um par desses canhões está presente nos cruzadores da classe Ticonderoga. Canhões são uma resposta econômica a ameaças imediatas, pois sua munição é mais barata que qualquer míssil lançado dos tubos VLS. E além de serem usados apenas como arma defensiva, é uma ótima maneira de bombardear uma cabeça de praia em apoio a uma invasão de fuzileiros navais. A última peça da bateria secundária é um par de armas a laser. Já explicamos como lasers funcionam no vídeo sobre o Dragonfire, que você pode conferir, e os Estados Unidos investiram muito em protótipos semelhantes. No entanto, não se sabe exatamente que tipo de arma a laser será usada a bordo da classe Trump. Armas a laser são, antes de tudo, incrivelmente econômicas. Elas não usam munição física e podem disparar enquanto houver energia, tornando sua munição teoricamente infinita. Assim, elas fornecem uma forma econômica de interferir na eletrônica interna de um míssil que se aproxima, de um drone, seja aéreo ou naval, e também de aeronaves tripuladas. Armas a laser não penetram blindagens com facilidade. Elas precisam permanecer focadas em um alvo por um bom tempo para aquecer uma área o suficiente para causar danos. Por isso, seu principal objetivo é apenas desativar eletrônicos internos, pelo menos por enquanto, até que nós, como espécie, desenvolvamos um verdadeiro raio da morte. Vai ser assustador e legal. Além disso, as armas a laser têm o menor alcance entre todas as armas da classe Trump. Elas são armas de linha de visão e, se isso já não fosse limitação suficiente, sua eficácia é reduzida por condições climáticas, como neblina, chuva, neve e umidade. O perigo representado pelas armas a laser pode ser anulado pela presença de água no ar, o que é algo comum quando se está no mar. Outras armas de aeronaves. Além dos sistemas de armas citados, há ainda uma bateria de defesa não oficial. Embora isso teoricamente devesse ser função da bateria secundária, mas vamos ignorar isso. A bateria defensiva teria 2 lançadores de mísseis, 4 metralhadoras de 30 mm, 4 lasers Odin e 2 sistemas anti-drone. Você deve estar se perguntando por que os lasers Odin são classificados como parte de uma bateria diferente? Nós não fazemos ideia. Mas o fato de uma tecnologia de laser classificada estar na bateria secundária e que os lasers Odin estejam na bateria defensiva sugeriria isso. A ideia é usar a tecnologia de laser classificada como uma arma ofensiva, o que é, no mínimo, interessante, considerando que, mais uma vez, estamos falando de uma arma que não pode disparar além do alcance da visão. De qualquer forma, Odin significa Optical Dazzling Interdictor, Color, Navy. Se essa vírgula antes de marinha não te convencer de que a liderança militar dos Estados Unidos inventa siglas legais e depois faz engenheiros criarem armas ao redor delas, nada mais vai convencer. Em 2024, esse sistema de armas já foi instalado em 8 navios de guerra americanos, projetado para cumprir exatamente as tarefas mencionadas antes: confundir os sensores de drones e mísseis em aproximação e fazê-los cair. Vale ressaltar que eles estão em categoria bem inferior às armas a laser confidenciais citadas antes. O sistema Odin está na faixa de dezenas de quilowatts, enquanto os sistemas de laser da bateria secundária estarão na faixa de 300 ou 600 quilowatts. Isso significa que o outro sistema a laser não será o sistema Helios, que atualmente está sendo testado em outros navios. O Dragonfire, para comparação, está na faixa de 50 kW. Os lançadores de mísseis devem ser usados contra alvos aéreos, como mísseis em aproximação, drones, aeronaves ou até uma gaivota azarada. Navios da classe Trump terão aeronaves próprias, mas, por não serem do tamanho de porta-aviões, só operarão aeronaves VTL. Por enquanto, está confirmado que vários helicópteros e o Osprey terão os hangares da classe Trump como base, mas novos projetos de aeronaves VTOL podem se juntar a eles no futuro, com aeronaves não tripuladas sendo uma parte especialmente importante dessa história. Usinas de energia da plataforma de comando. Além de servirem como plataforma de ataque, os couraçados classe Trump também servem como plataformas de comando para a atual revolução das plataformas não tripuladas nos Estados Unidos.
Assim como seus principais rivais geopolíticos, China e Rússia, os Estados Unidos estão atualmente desenvolvendo uma série inteira de plataformas não tripuladas. Algumas são de combate, outras servem para reconhecimento ou entrega de cargas, variando de helicópteros não tripulados e aeronaves de combate não tripuladas, comparáveis a caças de quinta geração, até pequenos veículos não tripulados de superfície, submarinos não tripulados e veículos terrestres não tripulados. Esse tema é recorrente nos Estados Unidos e foi amplamente tratado no nosso vídeo sobre o companheiro leal. Segundo oficiais, até 2050 1/3 dos ativos americanos pode ser não tripulado. Assim, qualquer nova embarcação terá centro de comando para plataformas não tripuladas, e a classe Trump segue esse padrão. Ela terá os melhores sensores disponíveis para a Marinha e contará com recursos de IA, embora ainda não se saiba em que grau. O último relatório ao Congresso mostrou que escolher combustíveis fósseis em vez de energia nuclear foi uma das decisões mais questionáveis no projeto da classe Trump. Primeiramente, é uma questão logística. Se você tem um sistema de propulsão convencional a bordo, precisa reabastecê-la de tempos em tempos e só pode fazer isso em portos aliados ou através de um navio petroleiro. O navio-tanque representa uma vulnerabilidade estratégica. Mesmo com o couraçado classe Trump fortemente armado, basta ao inimigo destruir o navio-tanque. E o couraçado Trump vira só um caro pedaço de metal flutuante, sem conseguir se mover, ativar sensores ou usar seu canhão eletromagnético. Alternativamente, a Marinha dos Estados Unidos tem uma longa história no uso de energia nuclear para abastecer seus navios, e a energia nuclear oferece algumas vantagens significativas. Para começar, as reatores nucleares navais exigem surpreendentemente pouca manutenção. Como elas são projetadas para caber a bordo de uma embarcação que vai alcançar os cantos mais distantes do mundo, onde o acesso a um porto seguro simplesmente não é uma opção, elas são feitas para serem extremamente confiáveis e autossuficientes. A equipe de engenheiros a bordo normalmente mantém o navio no mar sem problemas. O USS Gerald R. Ford, o maior porta-aviões do mundo e o maior navio de guerra já construído, é movido por um reator nuclear. E adivinha só? As máquinas de lavar do navio, na verdade, precisaram de mais manutenção do que o reator nuclear, já que pegaram fogo no início de março de 2026. Parece engraçado quando você fala assim, mas a história na verdade é bem ruim. 2 tripulantes ficaram feridos e mais de 600 perderam seus beliches e pertences pessoais no incêndio. Além disso, reatores nucleares navais permitem que navios mantenham altas velocidades por mais tempo e tenham alcance teoricamente infinito. O navio precisa parar para reabastecer, mas quanto à propulsão, não precisa reduzir a velocidade para economizar combustível. Agora, a Marinha dos Estados Unidos aposentou todos os seus cruzadores movidos a energia nuclear na década de 1990. Essas embarcações, embora menores que a classe Trump proposta, são mais comparáveis que o gigante USS Gerald R. Ford. 2 motivos principais levaram à aposentadoria dos cruzadores e pode-se dizer que também valem para a classe Trump. O primeiro motivo é que velocidade e navegação contínua não eram tão importantes naquela época. A URSS preferia usar submarinos de ataque rápido, obrigando grupos de porta-aviões a recorrerem aos sonares. Para fazer isso, eles não podiam navegar a mais de 20 a 25 nós. E depois de um tempo, a Marinha acabou se acostumando com essas velocidades e começou a se perguntar se altas velocidades e, consequentemente, os reatores nucleares que permitiam essas velocidades realmente valiam a pena. Esse argumento não se aplica mais, pois submarinos de ataque rápido perderam importância e navios já conseguem detectá-los em velocidades maiores. Além disso, a doutrina da Marinha mudou. No auge das tensões entre Estados Unidos e o URSS, a Marinha mantinha grupos de batalha perto de possíveis pontos críticos. A prática atual é manter grupos perto dos pontos críticos só quando necessário, priorizando deixar o máximo de embarcações em casa ou em bases aliadas, prontas para serem enviadas em massa quando necessário. Com essa abordagem em mente, a capacidade de navegar em alta velocidade por um longo tempo, sem a necessidade de reabastecimento, é muito bem-vinda.
Some-se a isso o fato de que os couraçados da classe Trump terão pelo menos um canhão eletromagnético de alto consumo de energia a bordo, além de sistemas de IA e conjuntos de sensores de última geração. E não é difícil entender por que um reator nuclear teria sido uma opção mais inteligente do que uma usina convencional. Com isso, fica claro que o projeto Trump é meio sem graça, tem coisas demais que não fazem sentido. Os próprios engenheiros parecem não ter entendido o propósito real desse projeto. Isso nos leva à grande pergunta: qual é a porra do sentido disso? O que são encouraçados? Eles são realmente obsoletos? E por que Trump está insistindo em Trump? Tente adivinhar quantos anos tem o encouraçado mais recente da Marinha dos Estados Unidos, né? 30 anos. 50. Na verdade, é quase tudo isso, 82 anos. Em 29 de janeiro de 1944, o USS Missouri foi lançado e continua até hoje sendo o encouraçado mais recentemente construído na Marinha dos Estados Unidos. Ele integrava a classe Iowa de encouraçados, todos construídos e lançados em período semelhante. Existe uma razão para os encouraçados terem perdido popularidade. Só para esclarecer, muitos usam encouraçado como termo geral para qualquer tipo de navio de guerra. Encouraçados são uma categoria específica de navios de guerra. Daqui em diante, ao mencioná-los, refiro-me apenas aos encouraçados de verdade, não a qualquer navio de guerra. Desde sua introdução no final do século XIX, os encouraçados serviram como navios capitais dentro de suas respectivas frotas. Um navio capital costuma ser o maior, mais importante estrategicamente e com maior poder destrutivo da frota. Os encouraçados destacavam-se por seus canhões de grande calibre, assim como ocorre atualmente com grupos de porta-aviões. Há 100 anos nós tínhamos grupos de batalha. Esses navios eram para suas frotas o que o Super-Homem é para a Liga da Justiça, seu grande poder de fogo. O USS Washington foi um couraçado ativo no Atlântico e Pacífico na Segunda Guerra Mundial. Ele estava armado com 9 canhões de 16 polegadas, 406 mm e 25 canhões de 5 polegadas predecessores dos modernos de 5 polegadas da classe Trump. E para se proteger de ameaças navais e aéreas, ele usava 16 canhões antiaéreos e 18 metralhadoras calibre .50. Além disso, sua blindagem era incrivelmente espessa. Esses navios carregavam toneladas de munição explosiva, sendo crucial mantê-la intacta em caso de ataque bem-sucedido por torpedo ou artilharia. A blindagem do cinturão, parte externa metálica do navio, tinha 30 centímetros de espessura, enquanto a torre de comando e dos canhões chegavam a 40 centímetros, tornando-o do navio muito difícil de ser destruído. Essas coisas eram o equivalente pré-nuclear das armas nucleares. Eram a arma mais poderosa de um país, capazes de manter ilhas e litorais reféns com bombardeios constantes de artilharia. Os principais exemplos do uso de couraçados estão no Teatro de Guerra do Pacífico na década de 1940. Inevitavelmente, porém, sua era chegou ao fim imediatamente após o término da guerra, e isso foi impulsionado por vários motivos. O bombardeio de Hiroshima e Nagasaki revelou ao mundo que uma arma mais poderosa que o couraçado havia sido criada. Após a guerra, a maioria dos países reduziu seus orçamentos militares por não preverem novos conflitos, enquanto Estados Unidos e o RSS optaram por investir em avanços nucleares em vez de construir mais couraçados. A Marinha dos Estados Unidos vendeu a maioria dos couraçados como sucata, exceto os da classe Iowa, que apoiaram com artilharia nas guerras da Coreia e do Vietnã. Em terceiro lugar, o surgimento dos porta-aviões mostrou muito potencial nesse sentido, e as marinhas ao redor do mundo decidiram investir os poucos recursos que tinham neles. Essa decisão segue influenciando a visão das marinhas até hoje. Os porta-aviões também eram embarcações mais eficientes, já que os couraçados da época da Segunda Guerra Mundial precisavam de cerca de 2.700 marinheiros para operar. Para comparar, o USS Gerald R. Ford, porta-aviões mais avançado e flexível, exige quase a mesma tripulação. Décadas depois, o desenvolvimento de mísseis guiados foi praticamente o último prego no caixão dos couraçados, já que superaram a artilharia e torpedos em todos os aspectos.
Eles eram mais precisos, atravessavam blindagens e eram mais econômicos do que qualquer outra arma antinável existente. Com o advento dos mísseis de precisão e da vigilância moderna, afundar um navio atualmente é muito mais fácil do que era em meados do século XX. As defesas antimísseis, antiaéreas, antinávio e antissubmarino em navios modernos evoluíram de forma semelhante, mas atualmente é bem mais fácil para o inimigo localizar um navio e atacá-lo do que era há 80 anos. Marinhas de todo o mundo responderam a esse tipo de desenvolvimento tecnológico, descentralizando seus recursos. Quando você coloca 2 dúzias de sistemas de armas diferentes a bordo de um único navio grande, você basicamente está transformando-o em um alvo enorme. As marinhas evitam perder todo o seu poder de combate de uma vez. Por isso, a maioria dos comandantes prefere dividir suas forças. Sistemas de armas e outros recursos em diferentes cestos ou navios. Assim, ao sofrer um ataque bem-sucedido do inimigo, você perde apenas parte do seu poder naval, não a batalha inteira. Os militares chamam isso de descentralização ou simplesmente bom senso, e a ideia da classe Trump vai diretamente contra isso. O navio seria grande demais e um alvo muito fácil caso entrasse em combate, e não parece haver espaço para ele em uma marinha moderna. Assim, a classe Trump se assemelha mais ao navio arsenal do que a um couraçado. Um navio arsenal era um conceito naval que surgiu durante a Guerra Fria, e a ideia basicamente era colocar o máximo possível de tubos de lançamento vertical, até 500 deles em um navio pequeno com uma tripulação relativamente reduzida. O navio serviria como uma plataforma de armas puramente ofensiva, que bombardearia o inimigo sem piedade. Essa ideia, que teria custado cerca de 450 milhões de dólares por navio no final dos anos 90, nunca se concretizou, porque um único míssil bem colocado poderia afundar o navio de $500 milhão. E esse é um risco grande demais para qualquer marinha assumir. A marinha chinesa também estudou esse conceito e parece ter chegado à mesma conclusão, enquanto a Coreia do Sul aprovou o projeto e pretende colocar em operação 3 navios arsenal até o fim da década de 2020. Vamos ver o resultado. Submarinos passaram a cumprir o papel dos navios arsenal na Marinha dos Estados Unidos, mas diferem muito por serem essencialmente invisíveis. Submarinos russos e chineses têm a mesma função em suas marinhas. A classe Trump é o mais próximo que temos de um navio arsenal, e todo mundo já percebe que isso é uma má ideia. Centenas de oficiais navais, assim como pesquisadores que trabalham no desenvolvimento de novos navios para a Marinha dos Estados Unidos, estão constantemente tentando encontrar novas maneiras de superar o inimigo. E há um motivo pelo qual eles vêm rejeitando a ideia de simplesmente encher um navio com o máximo de armas possível há décadas. Talvez o pior seja que a classe Trump deveria substituir o destroyer de mísseis guiados da próxima geração. Este projeto, em desenvolvimento há mais de uma década, buscava compensar o desastre do Zumwalt e preencher o vazio deixado pela aposentadoria da classe Ticonderoga. Essa nova classe de destroyers seria bem menor que a classe Trump. Na verdade, ela teria menos da metade do peso da classe Trump, mas levaria 96 células VLS, além de 42 células de lançamento de mísseis, tubos de torpedos de superfície e um canhão de 127 milímetros. Grandes lasers estariam presentes, mas sem canhão eletromagnético. Ela não seria o destroyer perfeito de forma alguma, mas incorporaria lições aprendidas com a classe Arleigh Burke e a classe Zumwalt. E certamente seria menos arriscada e muito mais prática do que a classe Trump. Seria mais uma embarcação especializada que funcionaria melhor como parte de um conjunto, em vez de tentar ser um faz-tudo, o que geralmente acaba não sendo mestre em nada. A flexibilidade da frota é crucial na guerra naval, pois um navio dificilmente apoia vários destacamentos de infantaria ao mesmo tempo, mas uma frota pode se espalhar. Isso é crucial em ataques anfíbios com várias frentes. Cerca de 170 navios de guerra participaram do dia D, além dos navios de transporte de tropas e monitores. Os elementos de desembarque teriam o mesmo apoio de 80 navios de guerra com mais canhões? Não, ainda não foi confirmado substituir o programa de destroyers de próxima geração pela classe Trump.
A classe Trump ainda permanece apenas como uma proposta, enquanto o financiamento para o programa de destroyers de próxima geração ainda está em andamento, com o programa continuando no momento da gravação. Ainda assim, não surpreenderia se esta administração impusesse o projeto da classe Trump e sacrificasse o programa de destroyers de próxima geração. Esta é a mesma questão que o Congresso enfrenta agora. O problema é decidir se vale a pena suspender o programa de destroyers por causa da classe Trump, que carece de respaldo científico. O que foi apresentado até agora é apenas a ideia de um projeto, não há nenhum trabalho real por trás disso. O pré-projeto de um navio de guerra costuma levar anos e requer muito financiamento. O programa Destroy é um bom exemplo, enquanto o projeto da classe Trump surgiu do nada, sem relatórios financeiros ou projeções de viabilidade. Apenas um monte de ideias de design anunciadas oficialmente e algumas artes conceituais. Mesmo com o total investimento da Marinha dos Estados Unidos, levaria pelo menos uma década, talvez mais, até o lançamento do primeiro navio, o USS Defiant. Caso isso ocorresse, indicaria que a Marinha dos Estados Unidos abandonou um projeto em que trabalha há cerca de uma década. Um projeto que está mostrando muito potencial e parece destinado a rejuvenescer uma frota envelhecida, além de corrigir uma sequência ruim de projetos, sendo o mais evidente deles a classe Zumbor. Esse projeto seria deixado de lado em favor de um tipo de navio sem espaço na guerra naval moderna por vários motivos. Uma embarcação que alega ter capacidades ofensivas quase fantásticas, mas de aplicação duvidosa na prática. E, mais importante, um navio que não resulta de anos de trabalho árduo de oficiais navais e engenheiros experientes, mas sim de um esboço rápido criado para chamar atenção. Além de tudo isso, os couraçados classe Trump seriam extremamente caros. A versão atual do Destroyer de próxima geração custaria 2,8 bilhões de dólares, e um navio com mais do que o dobro do tamanho teria aumento de custo parecido. Por causa disso, todo mundo está fazendo a mesma pergunta. Por que Donald Trump está insistindo tanto nisso? E as respostas parecem estar nesse curioso pudim naval salgado. Um dos motivos é que Donald Trump gosta de navios de guerra, assim como milhões de homens e meninos no mundo. Ele adora especialmente encouraçados. Ele afirmou isso durante o discurso em Quantico no fim de setembro de 2025. Ele afirmou que queria trazê-los de volta devido à blindagem e desempenho na Segunda Guerra Mundial. Agora no poder, ele quer influenciar o desenvolvimento de couraçados e, se possível, batizar uma classe com seu nome. Sinceramente, quem não faria o mesmo? Quero dizer, todos os outros presidentes. O segundo motivo da insistência é, para alguns, pura projeção de poder, não dos Estados Unidos, mas do próprio Donald Trump. Dar o nome Trump à classe rompe com a tradição, algo desaprovado por centenas de críticos, especialmente entusiastas da história militar. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais afirmou que administrações de ambos os partidos já quebraram convenções de nomeação no poder, e isso apenas continua essa prática. Mais importante que quebrar a tradição é violar a Convenção de Nomeação da Marinha dos Estados Unidos, criada em 1862, pelo título 13, seção 1531 do Código dos Estados Unidos, que determina: os navios da Marinha devem ser nomeados pelo secretário da Marinha sob orientação do presidente, seguindo esta regra. Navios à vela de primeira classe devem ter nomes de estados da União, os de segunda, de rios, os de terceira, de cidades e vilarejos importantes, e os de quarta, conforme decisão do presidente. Se a classe Trump realmente se materializar, ela se tornará a primeira classe de couraçados na história da Marinha dos Estados Unidos a não ser nomeada em homenagem a um estado. O USS Defiance se tornará o segundo couraçado a não ser nomeado em homenagem a um estado, sendo a primeira exceção o USS Kearsarge, que recebeu o nome da montanha de New Hampshire e de um navio da Guerra Civil. Além disso, nomear navios em homenagem a pessoas vivas também era raro até recentemente. Mas o que continua sendo extremamente raro é um presidente nomear um navio de guerra em sua própria homenagem. Donald Trump seria o primeiro presidente americano a ter uma classe de navio de guerra com seu nome enquanto ainda está no cargo.
Isso não surpreende quem já viu a lista de coisas nomeadas em homenagem a Donald Trump na Wikipédia, que é maior do que parece. Então, para responder à pergunta, é totalmente possível que os responsáveis estejam pressionando pelo retorno dos couraçados e estejam nomeando a classe em homenagem a Donald Trump apenas para agradar o presidente. Não está fora de cogitação, e todas as outras opções parecem um tanto ilógicas, no mínimo. O projeto é básico, sem substância, e não traz avanços estratégicos comparado ao contratorpedeiro de nova geração, em desenvolvimento há anos, sendo difícil imaginar sua utilidade real. Neste momento, isso não passa de uma ideia, porém. Uma ideia imposta à Marinha pelas pessoas mais poderosas do país. Mas ainda precisa ser aprovada, então a probabilidade de vermos a classe Trump ainda está muito incerta. Em sua apresentação, Donald Trump e o secretário de guerra Pete Hegseth anunciaram que 2 couraçados seriam construídos inicialmente e a frota seria posteriormente expandida para 10 navios, possivelmente até 20 ou 25 com o tempo. A frota seria chamada de Frota Dourada. Não sabemos se essa ideia vai se tornar realidade algum dia, mas temos certeza de que o caminho até seu fracasso ou realização vai ser divertido. Avisaremos vocês. Obrigado por assistir.